Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. E principalmente que Deus possa abençoar a sua vida e a vida da sua família. Bom, meus amigos, eu peço a vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu joinha para impulsionar esse vídeo para uma quantidade maior de vascaínos e, por favor, ativem o sininho. Neste vídeo a gente vai falar muito sobre a partida aí entre Vasco da Gama e Náutico. Vamos abordar como que foi a rodada ontem. A rodada não foi boa. Ocorreu o jogo entre Avaí e Cruzeiro. A gente vai explicar como que foi, como que está a situação do Vasco. Vamos abordar aqui a situação envolvendo o Tapetão, novidades na próxima semana aí no STJD. O Vasco pode ganhar 3 pontos aí. E vamos falar sobre vitória na justiça, alívio financeiro. Ontem foi um dia para a gente poder festejar e vou explicar o porquê. Bom, meus amigos, primeiramente, Vasco da Gama e Náutico. Clima de final. O Vasco enfrenta um Náutico que vem de série invicta, mas que tem a terceira pior defesa do campeonato. Ou seja, o Náutico não é esse bicho papão. Houve uma melhora sim do Náutico após a chegada do treinador Hélio dos Anjos. Inclusive o Hélio dos Anjos falou bastante aí, falou que já decifrou o esquema de jogo do Diniz, mas futebol se decide dentro de campo. O Vasco hoje pela manhã faz o último treinamento, festa para poder receber os jogadores tanto no CT Moacir Barbosa quanto na parte da tarde lá no Aero Vasco. Estarei lá no Galeão para a gente poder fazer aquela festa no embarque dos nossos atletas. E não vai parar por aí, pessoal. Chegando em Pernambuco, vai ter festa, muita festa aí para receber o Vasco da Gama. Conforme a gente tem dito, o Ricardo Graça não vai poder jogar, o Valber será o substituto. Tenho certeza que o Valber dará conta do recado. O Léo Matos tem treinado como titular. A tendência é que ele ganhe a vaga aí do Zeca. Portanto, meus amigos, a equipe do Vasco da Gama: Lucão, Léo Matos ou o Zeca, Valber, Castan, Riquelme, Bruno Gomes, Marquinho, Gabriel, Nenê, Morato, Peck e Cano. O Vasco finalmente tem uma base aí formada, graças ao treinador Diniz, que está com muita moral. 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Bom, meus amigos, ontem não adiantou ligar o secador. O Avaí venceu a equipe do Cruzeiro por 1-0. O Vasco agora está a 6 pontos aí do G4, uma condição que é difícil, mas a gente só depende de si. Se o Vasco da Gama vencer a equipe do Náutico, a gente coloca aí 3 pontos e a gente encosta aí no G4. Perfeito? Então vamos torcer pro Vascão, só depende da gente. E deixa aí, pessoal, nos comentários o seu placar para esta partida. Bom, meus amigos, com relação a novidades aí no STJD, o Vasco da Gama pode ganhar aí 3 pontos
ou uma nova partida será marcada? Eu vou explicar para vocês. O Vasco ingressou no mês de setembro com um pedido de impugnação naquela partida contra o Brasil de Pelotas. Aquela partida que acabou 1-1, que anularam um gol do Vasco da Gama legal e que não traçaram a linha lá do VAR. O julgamento está previsto aí para a próxima semana e a gente poderá ter bastante novidade nessa situação aí. Eu acredito que houve sim um erro de direito, acredito aí que o Vasco da Gama poderá impugnar essa partida. Melhor notícia veio ontem, e uma notícia aí que traz para o clube um alívio financeiro gigante. O Vasco apresentou à justiça o plano para poder pagar aqueles 93 milhões e meio de dívidas aos credores e foi deferido pelo desembargador José Carlos Maldonado, certo? O Vasco se beneficiou aí da lei da SA, embora o Vasco tenha perdido o ato trabalhista. Nesse acordo feito na Justiça do Trabalho, o Vasco vai conseguir parcelar essa dívida com os seus credores em 6 anos. Todas as execuções estão suspensas momentaneamente no Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso é muito bom, porque na área do trabalho a chance da gente ter penhora nesse momento é zero, e isso faz com que o clube possa respirar e até os próprios atletas do Vasco da Gama ter um ambiente mais propício para trabalho. A gente espera que com esse alívio financeiro, essa diretoria fake verdadeiramente não atrase salários daqui para frente. Foi dado uma colher de chá para o Vasco da Gama. O Vasco se beneficiou aí do artigo 14 das leis aí da SA, promulgada aí pelo presidente Bolsonaro, aprovada no Senado, e agora é aproveitar essa oportunidade de colocar a casa em ordem, pagar tudo em dia, porque em 6 anos, olha, dá para pagar, dá para colocar a casa em ordem e pegar esse dinheiro aí que seria feito aí as penhoras para poder arcar com compromissos, tanto com funcionários quanto aí com credores. Perfeito, galera? Então é isso. Vamos torcer para o Vasco da Gama incondicionalmente. Nesse momento o Vasco precisa de você, meu amigo. Quem tiver condições de estar lá no Galeão na parte da tarde, vá para dar aquele calor aos torcedores do Vasco. Aracaju fez isso, São Luís fez isso. Agora a gente pode fazer, e quando a gente chegar lá em Pernambuco, será feito da mesma forma. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, amigo.